Estamos na Carta aos Romanos, no 8º capítulo, texto que já foi lido na liturgia, durante a liturgia, o primeiro texto, mas acompanhe comigo novamente. Carta aos Romanos, 8º capítulo, dos versículos 31 ao 39. No domingo passado, pela manhã, nós vimos o trecho dos versículos 28 ao 30. Então, nesse momento, com a graça de Deus, vamos ver essa conclusão do capítulo, dos versículos 31 ao 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar uma vez mais. Eu concordo plenamente com o que o pastor Lutero colocou hoje pela manhã. Nenhum homem é suficiente para expor a palavra de Deus. Todos são carentes da sua graça. E se não for a ação do Espírito Santo, você pode estudar o texto, você pode ter decorado no grego, no hebraico, onde você quiser mais. Mas se o Espírito Santo de Deus não for gracioso, não usar, não terá nenhuma valia. Então vamos orar mais uma vez, silenciosamente por alguns instantes. Ore no seu coração dizendo: Espírito Santo, fala comigo pela tua palavra. Tem misericórdia deste homem aí, mesmo com todas as suas limitações, por ser um pecador grande de quase 1,90 m, mas tem misericórdia e usa para louvor da tua glória. Ó Deus, Pai de misericórdia, te clamamos por tua graça e misericórdia mais uma vez, Senhor, na exposição da tua palavra. Será um momento tão esperado por nós, porque todos carecemos da tua palavra. Senhor, como já oramos tantas vezes, e é verdade, o Senhor sabe disso, nenhum homem é suficiente para de si mesmo expor a tua palavra. Nenhum tem capacidade para isso. Carecemos plenamente, totalmente do teu Espírito Santo, para que use cada palavra, para que dirija cada palavra, e para que, acima de tudo, o teu Espírito mova-se em cada coração, aplicando a tua palavra, abrindo o entendimento, os olhos do coração para compreender a tua lei, a tua palavra, Senhor. Tem misericórdia e traz graça, misericórdia, amor, cura, confrontação, consolação, para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou fazer algumas perguntas iniciais para irmos pensando, né, e interagindo tanto quanto seja possível. Você que conhece o amor de Deus, ou talvez que você que esteja aqui e não conheça, mas talvez tenha ouvido falar no amor de Deus. Se vocês perceberam na liturgia, nós lemos textos, cantamos hinos e cânticos que de certa forma focaram o amor de Deus e apontaram para Ele, para esse Deus amoroso. Mas eu quero perguntar a você uma coisa: você acha que há alguma possibilidade do amor de Deus para conosco diminuir? 1 milímetro que seja, 1 centímetro? Há alguma possibilidade de Deus mudar de ideia para conosco?
alguma chance de que Deus mude de caráter? Não há. Não há nenhuma possibilidade, não há a mínima possibilidade de que isso aconteça. Porque o nosso Deus é imutável. Porque se isso fosse possível, nós teríamos que temer, de fato, em relação à salvação. Porque ela não estaria garantida. Porque se houvesse a possibilidade dele mudar, ele poderia talvez pensar hoje, chegar e dizer: rapaz, eu não vou mais salvar a humanidade. Ou então eu salvei, você está ali, mas agora eu não salvo. Você agora está perdido novamente. Mas não há possibilidade alguma de Deus fazer isso, porque Ele é imutável. E é justamente no fato dele ser imutável em seu caráter, dele não mudar em absolutamente nada, que nossa salvação está garantida e que a nossa confiança pode residir nele plenamente, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma dificuldade. Embora haja problemas, demandas na caminhada, mas não haverá nenhum momento para que qualquer dúvida seja plausível ou razoável em relação ao amor de Deus por nós. Paulo vem falando isso nos versículos dos 28 ao 30. E ele vai dizendo que Deus fez tudo em relação à nossa salvação. O Senhor nos conheceu de antemão, ou seja, antes que houvesse o tempo. Ele nos chamou dentro do tempo. Num dado momento ele nos chamou de maneira irresistível. Depois ele também nos justificou em Cristo, na sua morte e ressurreição. A morte de Cristo, como dissemos no domingo passado, ela tem poder retroativo e prospectivo. Retroativo. Todos aqueles irmãos do passado, no Velho Testamento, que morreram crendo que o Messias viria para redimir o seu povo, estes foram justificados também na morte de Cristo. E aqueles que vieram depois, inclusive como nós, que creram que ele veio, que cumpriu tudo o que estava dito a seu respeito, que cumpriu cada profecia, nós também fomos justificados nele. E todos estes, ele então também glorificou. Como vimos no domingo passado, o glorificou, embora esteja no passado, mas é algo que está por acontecer. Mas por que Paulo usou esse recurso aqui para colocar no passado? Para deixar escrito, registrado, de que o mesmo que de antemão nos conheceu, nos predestinou, nos justificou, vai também nos glorificar. A glorificação é tão certa quanto todo esse processo que ele começou a fazer. E a salvação que ele iniciou, ele vai concretizá-la. Cristo já realizou a nossa redenção. Ele fez tudo o que lhe cabia. Ele fez tudo o que fora prometido ao seu respeito. Ele garantiu nossa redenção na sua obra, lá na cruz. Também na sua obediência, enquanto viveu, cumprindo perfeitamente a lei em cada um dos seus aspectos. E ele virá então naquele dia para nos buscar. E como conhecemos, ele vai consumar esta obra. E o nosso corpo será transformado. Os que estivermos vivos, os que estiverem mortos, vão ressurgir primeiro para o encontro do Senhor nos ares. Isso faz parte da nossa esperança, isso faz parte da nossa fé. Paulo escreveu esta carta durante a sua terceira viagem missionária. Os comentaristas são mais ou menos unânimes em relação a isso. Cerca do ano 57, ali depois de Cristo, no primeiro século. Um dos seus propósitos em relação a essa igreja, que ele não conhecia ainda, que era a igreja de Roma, era compartilhar da graça de Deus. Olha, eu quero compartilhar da graça de Deus com vocês e receber da graça de Deus que também há em vocês. Essa foi a epístola em que Paulo mais se esforçou para, de certa maneira, resumir todo o conselho de Deus em relação ao Evangelho, de forma breve, de maneira sucinta. Mas, por mais que Paulo visasse instruir os irmãos da igreja de Roma, por mais que seja que alguns chamam essa epístola, digamos assim, de um tipo de teologia sistemática aqui entre as epístolas de Paulo. Ele sistematizou, de certa forma, de maneira resumida, o Evangelho da graça de Deus. E falando sobre a salvação, sobre o estado do homem de queda, sobre a justificação em Cristo, falando sobre a sua morte e ressurreição, da nossa união com Ele, na sua morte, na sua ressurreição, falando sobre a nossa santificação. O Espírito Santo nos foi doado, habita dentro de nós e tem trabalhado em nossa santificação. Ele vai confirmando que nós somos filhos de Deus, fomos adotados por Deus. E o próprio Espírito Santo testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus.
Mas por mais que ele tivesse o interesse de instruir teologicamente, doutrinariamente essa igreja, o maior interesse de Paulo, não só nesta epístola, mas como em todas as outras, o maior interesse de Paulo era pastoral. Porque por mais que Paulo fosse um homem conhecedor da lei, da palavra de Deus, Paulo era um pastor de almas. Paulo amava de maneira impressionante as igrejas. Quando lembramos do livro de Atos, quando ele descreve ali um pouquinho daquela carta que Lucas registra ali, que ele escreveu, né, para encontrar-se com os irmãos, os presbíteros ali de Éfeso, ele disse: olha, durante 3 anos eu estive com vocês, todos os dias, de casa em casa, ensinando todo o conselho de Deus. Ele vai dizendo, com lágrimas. Ele escreve para a carta aos Gálatas: olha, eu estou de novo sofrendo como que as dores de parto, para que Cristo seja formado em vós. O maior interesse de Paulo nas epístolas, muito mais do que ensinar e instruir, era pastoral, porque Paulo era pastor de almas. E fica um exemplo muito grande para nós, enquanto pastores e presbíteros, aqueles que implantam igrejas, que Deus nos dê a graça de seguir esses mesmos passos do apóstolo Paulo. Porque o seu interesse maior por essa igreja, como em todas as outras, era pastoral. Era que Cristo fosse formado nessas igrejas. Embora ele não tenha plantado essa igreja, ele amava essa igreja que era formada por judeus e por gentios. E ao tomar conhecimento de algumas das demandas que estavam acontecendo lá, provavelmente, pelo menos alguns pensam assim, através de Áquila e Priscila, que eram seus amigos, então ele é usado pelo Espírito Santo para escrever esta carta maravilhosa, que muitos chamam de a pérola teológica, né, entre as epístolas de Paulo. O tema central dela, como nós vemos logo no início, no seu primeiro capítulo, é falando que, olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, mas também do grego. Pois como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Então ele vai encerrando: todos, judeus, gentios, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele vai colocando isso até o 3º capítulo. E aqui então nós vemos que ele dá as más notícias. Ele vai dizendo qual é o estado do homem após a queda. Olha, o estado do homem é esse: depravação total. Todas as partes do homem foram corrompidas e atingidas. Mas depois das más notícias, graças a Deus, vêm as boas notícias. A partir do 4º capítulo, ele fala sobre a justificação que nós temos em Cristo. Ele tomou o nosso lugar, dizendo que o fim da lei é Cristo, a finalidade da lei é Cristo, a justiça de todo que crê. Justiça que é pela fé no Filho de Deus, que nos amou e se entregou a si por nós. E também ele vai falando sobre a nossa justificação somente pela fé e também da reconciliação, ou seja, da nossa paz com Deus mediante a sua morte e ressurreição. No capítulo 6, nós vemos que ele vai falando sobre a nossa inclusão na morte de Cristo e na sua ressurreição. A nossa união com Ele nestas duas coisas que foram importantíssimas e que são importantíssimas para a nossa fé. Por conta disso, o pecado então não tem mais domínio sobre nós. Não estamos mais debaixo da lei, do jugo, da opressão da lei, mas estamos agora debaixo da graça de Deus por causa de Jesus Cristo. No 7º capítulo, ele vai descrevendo da luta que acontece nos corações. Aquilo não era somente algo que acontecia no coração de Paulo. Sem dúvida alguma, cada um de nós aqui, a começar aqui, esses 2 pastores aqui, esse e até o último que está lá, nós temos essas lutas no coração. O bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse é o que eu acabo fazendo. Mas no capítulo 8, novamente vem uma palavra de esperança. No começo ele vai dizendo que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para os que foram incluídos na sua morte e ressurreição. Estes são filhos de Deus e têm o testemunho interno do Espírito Santo. Ele coloca isso no versículo 16. A partir do versículo 18, ele vai agora fazendo com que a igreja de Roma foque os seus olhos na eternidade que está por vir, na glória eterna. Ele vai dizendo que nenhum dos sofrimentos do tempo presente se compara com a glória que está para ser revelada em nós. Então, na sequência, nós vemos aqui a evidência de que Deus, o Deus Trino, trabalha em nossa salvação.
no processo da salvação, que inclui também a santificação e, no dia que ele voltar, a glorificação. Os versículos aqui 31 a 39, eles têm tremendas palavras de esperança e englobam todo o 8º capítulo. Um encorajamento maravilhoso, sem dúvida alguma, fazendo a igreja sofredora de Roma fitar os olhos no Deus que está com a sua igreja, em meio a todo e qualquer tipo de sofrimento que ela passasse, ali naquele momento do primeiro século, naquele império romano, devasso, corrupto, de tanta opressão e violência. Então eu quero compartilhar com você, na exposição aqui, com esse tema, os sofrimentos e a soberania de Deus. Então, em primeiro lugar, o Deus soberano sacrificou o seu próprio Filho. Veja aí comigo os versículos 31 e 32. Então, Paulo vai argumentando aqui, fazendo algumas perguntas. Ele diz, olha, que diremos, pois, à vista destas coisas? Que coisas são estas? Versículos 28 a 30. Ele vai dizendo que, olha, nós sabemos, nós temos convicção plena de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E aí o 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E também o 30, aos que predestinou, a esses também chamou, justificou e glorificou. E ele pergunta, em vista destas coisas, de tudo isso que Deus fez por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante de tudo isso que Deus fez por nós, a intercessão do Espírito Santo também, que está incluída no versículo 26 e 27, de ter nos predestinado antes da fundação do mundo, nos chamado no tempo estabelecido, nos justificado em Cristo, e Ele mesmo cooperando, trabalhando junto com tudo o que acontece em nossas vidas, nos conformando à imagem do Senhor Jesus e garantindo a nossa glorificação. Haverá algum inimigo? Haverá alguma coisa que se interponha entre nós e Deus? É o que Paulo está dizendo lá para a igreja de Roma. No versículo 32 ele diz, olha, aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele não poupou o seu próprio Filho, o próprio Filho aqui significa Jesus Cristo como Filho unigênito, porque embora sejamos seus irmãos, mas somos diferentes, nós somos adotados. Embora sejamos co-herdeiros com Ele, da glória, das promessas, da vida eterna, mas Cristo é o Filho unigênito de Deus, inigualável e incomparável. É por isso que eu e você seremos semelhantes a Ele, porque ninguém poderá ser igual a Ele, porque o Deus trino, o Deus maravilhoso, o Deus unigênito, Filho do Pai, Ele é singular, e não há quem possa ser comparado. Então, se Ele fez tudo isso, se Ele entregou o seu próprio Filho a todo o sofrimento, para padecer todo o juízo em nosso lugar, há alguma dúvida de que Ele fará tudo que Ele prometeu? Há alguma dúvida de que Ele estará presente conosco em todo momento, ou em todos os momentos de nossas vidas? Há alguma possibilidade de que o Senhor nos negue alguma das bênçãos que vem em sequência a essa entrega do seu Filho por nós? Todas as dádivas e as bênçãos proporcionadas aos crentes em Cristo, todas as coisas que abrangem o legado de Cristo a nós, justificação do pecado, adoção, seu Espírito Santo habitando em nós, a esperança, a herança da glória eterna, a glorificação e a vida eterna, tudo isso nos será garantido. Se Deus já realizou o maior de todos os sacrifícios para a minha salvação, para a tua salvação, é totalmente inimaginável que Ele deixe de continuar a sua obra em nós até nos levar à meta final e suprema que Ele tem para a sua criação, que somos eu e você. A nossa glorificação e conformação à imagem do Senhor Jesus. Numa outra carta, Paulo coloca isso de outra maneira para a igreja de Filipos, no 1º capítulo e o 6º versículo da carta aos Filipenses. Porque eu estou bem certo, uma linguagem semelhante à que ele usa aqui nesse capítulo e nessa carta aos Romanos, de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
versículos 33 e 34, até a parte A. Estes versículos aqui englobam também o que foi dito no versículo 30. Deus realizou, garantiu, conquistou a nossa salvação em cada uma das etapas. Ele nos predestinou, nos chamou, justificou e glorificou. Ora, se Deus já nos justificou, e aqui é uma linguagem, né, que é usada para tribunais, quer dizer, se Ele já nos declarou justificados em Cristo, não há ninguém que possa nos acusar de qualquer pecado que precise ser pago. Cristo já os levou sobre si. Ele já cumpriu toda a sentença. A ira de Deus esteve sobre ele. Isaías 53 é um texto maravilhoso que nos leva a perceber com profundidade, pelo menos um pouco, os sofrimentos do Messias, do santo servo sofredor. Eu recomendo para você que você leia em casa. Eu vou falar apenas alguns versículos aqui dele. Ele vai dizendo quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Pois ele foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Ele não tinha beleza, não tinha formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Mas ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Pelo pecado do meu povo foi ele ferido. Mas ele levou sobre si, e ele lá coloca, certamente, ele tomou sobre si as nossas dores, iniquidades, pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O versículo 10 fala algo muito profundo. E tenta imaginar um pai fazendo isso com seu filho. Porque a Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando fala ali que agradou ao Senhor, não é que Deus teve prazer em ver o seu filho, ou em deixar daquela maneira, a ponto de ele dar aquele brado lá, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Cristo tomou sobre si os nossos pecados. Toda iniquidade, tudo que eu e você fizemos, fazemos e faremos enquanto estivermos nessa vida e nesse corpo, Cristo tomou sobre si lá na cruz. A ira de Deus eterna foi compactada naquele momento sobre ele, para justificar a mim e a você. Quando diz que a Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar, é que Deus fez aquilo que ele deveria fazer. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Essa é a questão do agradou. Não é que Deus esteve ali sentindo prazer na morte do seu filho. Tenta imaginar isso. O Deus Trino, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seriam separados por 3 dias por causa do meu pecado e do teu pecado. Se ele fez isso, se ele nos declarou justificados, quem vai trazer algum tipo de condenação para mim ou para você? Tente imaginar o seguinte: se houvesse alguém para levar a acusação, Deus diria, olha, ok, mas eu quero que você olhe aqui para a minha direita. Veja o meu filho. Ele tem os cravos, a marca dos cravos nas mãos. Ele já pagou toda a dívida. Não haverá duplicidade. Já foi pago. Paulo aqui pressupõe, claro, muitos acusadores. Nesse contexto da igreja de Roma, eram os romanos. Os cristãos, por exemplo, eram acusados de serem péssimos cidadãos. Por quê? Porque não se alistavam para fazer parte do exército romano. Eles eram acusados de serem canibais. E por que serem acusados de canibais? Porque diziam que eles comiam a carne. Que eles comiam a carne do próprio Senhor e Salvador. E acusavam de outras e outras coisas. Num império onde havia toda aquela idolatria, onde havia todo aquele politeísmo, um povo chegar a dizer que adora a um Deus somente, o único Deus,
E eles sofriam muitas coisas por conta disso, muitas acusações. Embora acusados de serem os piores cidadãos, eles eram os melhores cidadãos de Roma. As acusações que chegassem seriam todas elas insignificantes, porque Deus já havia proferido, declarado a sua sentença de justificação a favor da sua igreja. Em seu tribunal não pode haver nenhum tipo de acusação mais contra nós. Todas elas são dignas de desprezo, porque nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ao morrer e ressuscitar, Cristo cumpriu a sua missão e garantiu a nossa redenção. É somente à luz da ressurreição que nós podemos entender o sentido da morte de Cristo. Paulo resume aqui o que é exposto nessa frase, o que ele expõe na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. É outro texto que eu recomendo também que você leia em casa. Ali ele vai falando sobre a ressurreição de Cristo, sim. Ele vai dizendo em suma, olha, eu estou entregando para vocês aquilo que eu recebi. Que Cristo Jesus, ele foi entregue, sim, nas mãos dos malfeitores, que ele morreu, foi crucificado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E foi visto por cerca de 500 irmãos quando foi assunto aos céus. E mais à frente, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Porque se Cristo não ressuscitou, os nossos pecados não foram apagados. Nossa dívida não foi quitada com Deus. Mas ele diz, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. O fato da ressurreição do Senhor Jesus Cristo é absolutamente essencial para a nossa segurança em Deus. Então nós vimos nos sofrimentos e a soberania de Deus. Nós vimos primeiro que Deus não poupou o seu próprio Filho. O Deus soberano sacrificou o seu próprio Filho. Segundo, Cristo sofreu, venceu e intercede por nós no céu. Versículos 34b até o 36. Nesse trecho aqui, o apóstolo fala sobre a confiança que podemos ter em nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Redentor. Pelo que ele fez por nós ao morrer, pelo que ele fez ao ressuscitar e após também a sua exaltação. Cristo atua desde então como nosso intercessor. Isso está em harmonia com o que o escritor da carta aos Hebreus coloca no 7º capítulo, versículos 24 e 25, onde ali ele vai dizendo que, olha, que ele é poderoso, sim, perfeitamente pode salvar todos aqueles que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, que constantemente intercede por nós diante do Pai, porque esse é um dos seus ofícios. Nós sabemos que ele exerce os ofícios de rei, profeta e sacerdote. Você consegue imaginar todo esse ministério de Cristo? Mesmo depois de ter morrido, ressuscitado, ele continua trabalhando. Ele continua intercedendo por mim e por você, diariamente diante do Pai. Dos versículos 35 e 36, nós vemos aqui que o apóstolo pergunta se alguém ou alguma coisa poderia separá-los do amor de Cristo. Ele enumera aqui coisas terríveis, às quais todos os homens estão sujeitos, inclusive os salvos em Cristo. Por estarmos neste mundo, nós estamos sujeitos a passar por tudo que todas as pessoas passam, porque vivemos num mundo caído, corrompido pelo pecado. E podemos passar por tudo que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, também pode passar. Embora estivessem sujeitos a todos esses males, eles estariam seguros em Jesus Cristo. Muitos deles, para termos ideia do que estava acontecendo naquele primeiro século, muitos deles estavam perdendo casa, sendo jogados em prisões, colocados nas arenas para servirem de espetáculo à corte e ao povo que ia lá ao Coliseu. Estavam perdendo os seus amados e sofrendo muitas perseguições naquela cidade. Mas a pergunta é, essas coisas podem nos separar do amor de Cristo? É o que Paulo vai colocando lá. Veja essa sequência que ele coloca no versículo 35. Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Esse amor é o amor de Cristo por sua igreja, e não o amor de sua igreja para com Cristo. Isso fica evidente no versículo 37, que vamos ver daqui a um tempo mais. Mas a frase no versículo 37 diz, por meio daquele que nos amou
E no versículo 39, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Cristo é imutável, ele transcende o tempo e o espaço, é constante. E esse amor é a base da nossa confiança nele. Versículo 34. E também no 5º capítulo, no 8º versículo. Que Deus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. No versículo 36, nós temos aqui uma citação do Salmo 44, no versículo 22, Salmo dos filhos de Coré. Por serem povo de Deus, o povo de Israel, no Antigo Testamento, também fora exposto a perseguições e também era alvo de inveja dos outros povos. Porque os outros povos que os cercavam, eles tinham vários deuses. Eles faziam coisas absurdas. Eles tinham feiticeiros, agoureiros e tantas outras coisas mais. Mas o povo de Israel era monoteísta. Embora tenha se corrompido em vários momentos, quando se relacionou com esses outros povos, mas era um povo que tinha a direção de Deus para adorar e viver apenas para o único Deus. Então, aqui no Novo Testamento, o fato de serem igreja de Deus, lá em Roma, discípulos de Cristo, isso lhes traria o cumprimento da promessa do Senhor Jesus Cristo, de que eles seriam perseguidos, maltratados, jogados nas prisões e mortos por causa do nome dele. A semelhança do Senhor Jesus, muitos deles foram levados como ovelhas para serem mortos nas arenas. E o que acontecia lá? Eles eram jogados nas arenas, ora para os gladiadores brincarem com eles, ora para as feras se alimentarem deles. Quero lembrar apenas um dos casos que o livro dos Mártires conta para nós. Houve uma mulher chamada Blandina. Blandina havia se convertido a Cristo e foi uma das que fora levada diante do imperador. E eles sempre faziam aquela pergunta: você vai ter uma chance aqui, uma oportunidade. Você nega esse Cristo e você então vai ficar livre. Basta responder a pergunta: quem é o Senhor? Você vai dizer César. Perguntaram a Blandina: Blandina, quem é o Senhor? E ela: Cristo. Blandina, quem é o Senhor? Ela: Cristo. Coloquem-na na chapa. Uma chapa quente, fervendo, fumaçando. Colocaram a Blandina na chapa. E quando ela levanta, ficaram lá parte das suas roupas, mas também partes das suas carnes. E eles perguntaram de novo: Blandina, quem é o Senhor? E ela: Cristo. Leva para a arena. Blandina foi colocada num poste de madeira e soltaram então um touro. E o touro então foi pancadas e chifradas em Blandina. Segura um touro, o soldado vai lá e pergunta: Blandina, quem é o Senhor? E ela: Cristo. Tá bom, solta agora o tigre. Soltaram o tigre. Blandina foi esquartejada e já estava no chão, praticamente sem nenhuma força. E ele vai e pergunta: Blandina, quem é o Senhor? Ela, quase sem forças, ainda sussurrou dizendo: Cristo. A multidão, vendo todo o sofrimento, começou a dizer: acaba logo com esse sofrimento, acaba logo com isso. E ele vai então e dá cabo da vida de Blandina, que até o fim disse que Cristo era o Senhor e não o negou. Por que é que aqueles irmãos de Roma muitas vezes cantavam quando estavam na arena? Porque Cristo estava com eles lá. Eles sabiam que aquela morte não os afastaria dele. Eles sabiam que, assim como Paulo escreveu em outras cartas, que eles tiveram o privilégio não só de participar das bênçãos da adoção, da salvação, mas também de padecer sofrimentos por causa de Cristo, por causa daquele que os havia salvado. Eles cantavam os hinos, o
povo às vezes ficava se perguntando e não entendia. Mas eles louvavam a Cristo. E muitos deles diziam entre si: daqui a pouco estaremos com o Senhor. Daqui a pouco estaremos com o nosso Salvador. Porque essa era a esperança deles. E essa também deve ser a nossa mesma esperança. Em terceiro lugar, tratando sobre os sofrimentos e a soberania de Deus, Cristo nos faz mais que vencedores nos sofrimentos. Versículos 37 a 39. Paulo nos diz nesses versículos que é passando por essas coisas, sofrendo estas coisas no corpo e na alma, que nós somos mais que vencedores. Voltem os seus olhos aí para o texto. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso é ilógico para o mundo. Mas Paulo está seguindo aqui o ensino do Mestre. Está sendo movido a escrever pelo Espírito Santo. Porque Cristo, quando chamou seus discípulos, disse de maneira muito clara, vimos um pouco pela manhã na escola dominical: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e então siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. No reino de Deus, quem perde, nesse sentido, nesse aspecto, ganha. E nesse aspecto, quem sofre com Cristo e por Cristo, não é derrotado, é mais que vencedor. É o termo que ele coloca aqui no grego, hiper, mais que vencedor. Não é sendo livres dos sofrimentos, mas é em meio aos sofrimentos, passando pelas calamidades terríveis como essas aqui, a exemplo destas aqui, que nós somos mais que vencedores. Cristo não morreu pela sua igreja para que ela fosse apenas perdoada, mas para que ela chegue à plenitude do seu propósito eterno para ela. Nada ficará entre ele e a sua igreja. Nada vai derrotá-la. Lembremos da promessa que ele faz em Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre essa afirmação que saiu da tua boca, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que venha todo o inferno, que venha Satanás e seus demônios. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Venha fome, nudez, perigo, espada, tribulação, angústia, o que quer que seja. Nós somos mais que vencedores, passando por estas coisas. Se elas vierem a nós, será nos atingirem nossa casa. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Ele colocou isso no versículo 28. Quer dizer que Deus vai trabalhar junto com todas as coisas que acontecerem com a sua igreja para o bem dela, que é a conformação à imagem do seu Salvador e Redentor e Senhor, como está no versículo 29. É por causa de Cristo, por causa da sua obra redentora, que aquilo que parece derrota é mais do que uma grande vitória, além do que se possa imaginar. O pastor John Piper, falando sobre esse texto, ele afirma que esses males que Paulo descreve aqui no versículo 35, e essa afirmação que ele faz no versículo 37, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, essas coisas são como inimigos caídos aos pés da igreja de Cristo e submissos a ela. Isso significa que esses males não foram apenas derrotados, mas que eles são servos, são escravos da igreja de Cristo. E por quê? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos amou, venceu. Todas essas coisas que trazem pesar, dor, angústias e lágrimas, todas elas estão debaixo do controle de Deus. Ele trabalha junto com todas elas para o bem da sua igreja, para o bem de cada um dos que foram chamados segundo o seu propósito. Versículo 38 e 39, ele vai afirmando algo semelhante ao que ele coloca no versículo 18. O início é semelhante. 38 ele diz: porque eu estou bem certo. Agora olhe para o 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada
em nós. E o 38 ele vai dizendo, e ele vai colocar aqui coisas que são opostas, fazendo uma comparação. Olha, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em suma, não há nenhuma dúvida, não tenham dúvida de que nem a morte, nem a vida, nenhuma dessas coisas, viver ou morrer, nem os anjos, aqueles que mantiveram seu estado de fidelidade a Deus, aqueles que servem a Deus e servem ao povo de Deus, nem os demônios, que são os principados, que servem ao diabo, aos seus propósitos, nem o presente, nem o que acontece agora, nem o que vai acontecer, no que está por vir, nem os poderes. Poderes aqui, provavelmente ele se refere a milagres, a coisas sobrenaturais, nem altura, nem profundidade, nada no mais profundo, seja da terra, nada no mais alto, céu, nem qualquer outra criatura, ou seja, nem qualquer outra coisa criada, nada nesse universo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja de Roma precisava ouvir isso. Nós também precisamos ouvir isso hoje. Deus usou Paulo para trazer essa carta maravilhosa. Embora tenha conhecimento doutrinário, mas também pastoral para a igreja de Roma. A partir do capítulo 12, porque dos capítulos 9 até o 11, ele fala sobre a questão de Israel. Ele fala um pouco, comenta um pouco sobre isso. Do capítulo 12 até o final, ele vai trazendo aplicações. Vocês viram agora tudo o que Deus fez em relação à nossa salvação. E agora vocês vejam, a partir daqui, como vocês devem agora andar a partir dessa salvação, vivendo no Espírito, para a glória daquele que o chamou para a sua salvação e para a sua glória. Aplicando então aqui para nós, meus irmãos, o amor de Deus é incomparável e é a base da nossa segurança. Nós precisamos reservar tempo para pensar, para meditar sobre o amor de Deus. Às vezes falamos sobre isso de maneira mecânica, é tão automático, mas não paramos para atentar no amor de nosso Deus por nós, pela doação que Ele fez por nós, entregar o seu próprio Filho para morrer por pecadores. Eu comentei um pouco sobre isso no domingo passado. Eu disse, mesmo alguém que tivesse 30 filhos, ele não daria nenhum desses 30 filhos pelos pecados do mundo. Eu sei que você também, que é pai e mãe, não daria nenhum dos seus filhos para redimir o mundo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos, filhos da ira, rebeldes. Mas Ele nos amou antes que houvesse tempo. Ele pagou todo o preço. Esse sacrifício indescritível de entregar o seu Filho. Há muito o que pensar sobre o amor de Deus, sobre a doação de Deus. O amor que transcende o tempo e o espaço. O amor que continua agindo a nosso favor para a glória de Deus. Se Ele não poupou o seu Filho para nos salvar, não há nada que Ele não faça ou não nos dê para realizar o seu propósito em nós. Porque conquanto Deus queira, sim, que sejamos felizes, plenos e alegres, mas não é simplesmente aqui nesta vida e com as coisas desta vida. O que Deus planeja a nosso respeito é a longo prazo e culmina na eternidade. E aqui precisamos lembrar e falar, dar uma palavra principalmente para aqueles que estão passando por muitos sofrimentos. Porque entre nós há pessoas que estão passando por muitos sofrimentos, estão enfrentando agora. E quando esses momentos vêm, fica muito difícil, extremamente difícil afirmarmos estas coisas. Ou quando a nossa pele começa a ser rasgada,
quando o nosso coração parece que está sendo traspassado por uma lança, fica difícil lembrar do amor de Deus. Muitas vezes vem só perguntas na cabeça, só questionamentos. Alguns talvez até perguntem, mas eu não sou salvo? O Senhor não me salvou? Por que eu estou passando por isso? O que é que o Senhor está querendo com isso? Por que eu? Por que a minha família? Por que lá no meu trabalho? Por que lá a minha escola ou faculdade? Por que essa perseguição? Por que essa situação? Quando a carne está sendo rasgada, quando o coração está apertado, quando as lágrimas estão descendo do rosto, fica difícil afirmar que Deus coopera em todas as coisas para o nosso bem. Quando está acontecendo é extremamente difícil. Nenhum de nós é apto para essas coisas. Nenhum de nós é apto para essas coisas. O propósito dele, primário, prioritário para a minha vida e para a tua, é nos conformar à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Tenha isso em mente, em nome do Senhor Jesus. Não importa pelo que você passou, esteja passando ou vai passar. Se você é salvo em Jesus Cristo, creia que Deus está trabalhando junto com isso, para a glória dele e para o teu bem, que é essa conformação com o Senhor Jesus. Nem esse sofrimento, nem as angústias, nem as dores, nem as investidas de Satanás e seus anjos poderão nos separar do amor de nosso Redentor. Nada vai nos separar dele. O que nós precisamos aprender, eu e você, nós precisamos aprender a olhar para os sofrimentos com fé. Passar por eles, sabendo que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós estamos sofrendo, o Senhor nos dá uma grande oportunidade de voltarmos os nossos olhos e coração para o seu amor, para lembrarmos de tudo que Ele nos garantiu em Cristo, e de que por pior que seja a dor, pior que seja a circunstância, ela não se compara à glória que Ele vai revelar em nós, quando Ele vier para consumar essa sua obra maravilhosa de salvação. No Salmo 56, Davi, naquele cântico, de maneira poética, maravilhosa, guiado pelo Espírito Santo, ele diz algo que traz conforto e consolo para mim e para você. Num dos versículos ele diz: contaste os meus passos quando eu sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão todas elas contadas no teu livro? Virá o dia em que o Senhor vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima. Mas não será agora. A não ser que Ele volte agora. Aí será. Mas até que Ele volte, essa peregrinação é marcada por dor, por angústia, perseguições, tudo que esse mundo corrompido, que jaz maligno, imprime sobre nós. Mas nós temos a convicção de que o nosso Deus está conosco, porque Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero fazer um desafio a você que talvez não esteja passando por sofrimento. Chore com os que estão chorando. Se envolva nos sofrimentos dos seus irmãos. Dê o ombro. Ame. Esteja com eles em suas debilidades, dores e angústias. Visitem, orem, intercedam. Tomem parte do sofrimento, porque nós somos um só corpo em Cristo. Não diga apenas, oh, que dó, oh, que coisa. Participe. Sofra junto. Compartilhe. Faz parte da nossa adoração também a Deus.
O Deus que trabalha soberanamente na vida dos salvos. Perdão. Que tem um propósito soberano, infalível para eles. E que realizou tão grande salvação está conosco. Isso não é uma frase simplesmente retórica ou para fazer um enfeite. Ele está conosco. Ele sabe o que é padecer. Ele é homem de dores e sabe o que é padecer. Ele está guiando tudo para o louvor da sua glória. Por mais agudo que sejam os sofrimentos e as dores, eles nunca vão nos vencer, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Seja firme. Eleva os teus olhos para o alto. Olha para a cruz. Olha para o Cristo sofredor, mas que ao mesmo tempo venceu a morte e ressurgiu para nos garantir salvação e vida eterna. Ele está conosco em cada um dos sofrimentos, em cada um dos momentos. Ele está nos abraçando e nos envolvendo com seu amor, mesmo que muitas vezes isso doa, traga angústias e problemas, mas Ele está conosco o tempo todo. Ele é digno de toda a adoração, de toda a confiança, porque dele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém.